Tokinada tenta usar as chamas de Ryu Jinjaka com mais potência. Minha Reiatsu não é o suficiente para derreter essa Zanpakutou? Mesmo se eu usar toda a minha Reiatsu, o calor não vai aumentar tanto. Diz ele. Se eu gastar muita Reiatsu com a Ryu Jinjaka, o efeito da hipnose completa será reduzido. Mas isso me causaria problemas. Pensa ele. Os ataques de Hisage ficam mais precisos e ele começa a pressionar Tokinada. Ele deveria estar no nível de um tenente. Então por quê? Pensa Tokinada. Tokinada usa as pétalas de Senbou Sakura em direção a Hisage. Porém, com o girar das lâminas de Kazeshine, todas são rebatidas. Em seguida, uma das foices de Kazeshine atinge o braço de Tokinada. É isso, vamos destruir aquela Zanpakutou junto com o braço dele, disse Kentse, que atira uma flecha elétrica em Tokinada. É isso mesmo, disse Kako, que estica a Hozokimaru e atinge o ombro de Tokinada. A Reiatsu de Tokinada começa a baixar. Eu fiz isso. Eu também caí no vórtice da vingança? Se pergunta Hisage. Shuhei, cuidado! Essa mulher está bem aí! Gritou Kensei. O quê? Disse Hisage, que abre os olhos. Nesse momento, se ouve o despedaçar de uma Zanpakutou. Era Kyoka Suigetsu. A pessoa que foi atingida pelos ataques anteriores foi Aura. E a pessoa em frente a Hisage era na verdade Tokinada. Seus aliados são tolos. É quase lamentável. Você deveria ter percebido que não importa a situação envolvida, abrir os olhos foi extremamente estúpido. Diz Tokinada. Se Hikone pode vencer Kenpachi, então não há problema. Você faria as honras de massacrar todos aqui, deixando apenas o jornalista como uma testemunha viva? Pergunta Tokinada para Aura. Mas então ele percebe algo. Parando para pensar nisso, o que aconteceu com os Fullbringers que deixei sob seu cuidado? Oh, eles? Você já sabe, não é? Pergunta Aura. Parece que eles tiveram desentendimento um com o outro. O que você fez? Pergunta Tokinada. Isso foi obra do presidente Yukio, com suas habilidades amplificadas por mim, responde ela. Então, um pequeno espaço digital surge e o rosto de Yukio sai de lá. Foi bem simples, realmente. Coloquei um vírus no meu passado, quebrando e devolvendo o marcador que Tsukishima havia inserido. Com esse recurso à minha disposição, foi a mesma coisa que modificaram o programa. Tsukishima também transferiu um vírus para o passado deles, disse ele. Então, Ginjo e Tsukishima também aparecem. Eu estarei mostrando a Shikai de Kyoka Suigetsu para eles. Se você não se importar, é claro. Disse Tokinada. Vá em frente, respondeu Aura. Então Tokinada tenta usar a Kyoka Suigetsu. Porém, ele não consegue. Ele tenta outra vez. Novamente ele não consegue. Tokinada se distrai, e então Ginjo transforma seu pingente em uma espada e vai em direção a ele. Tokinada tenta reagir usando a Zangetsu, mas ela foi completamente quebrada, e Ginjo o atinge no peito. Ora, ele é mais forte do que eu esperava. Diz Tokinada, que apesar de ter sido atingido, o ferimento foi leve e ele se cura usando Hisagomaru. Que surpresa, Zangetsu é mesmo um caso especial. Tudo que Hirakyōten conseguiu fazer foi imitar sua aparência. Diz Tokinada. Se você tivesse conseguido usar ela, eu teria sido derrotado instantaneamente. Diz Ginjo sorrindo. Tokinada mais uma vez tentou ativar a Kyoka Suigetsu, mas algo estava impedindo a liberação da Shikai. Você se lembra de como Kyoka Suigetsu é desativada? Pergunta Aura. Aura queria que o caminho escolhido por Hikone fosse iluminado por seus próprios desejos e vontades. Foi por isso que então ela decidiu parar Tokinada. Isso foi inesperado, disse Tokinada inabalado. Foi inesperado? Mesmo dizendo que você não confia em ninguém, Sr. Tokinada? Disse Aura. Do que você está falando? Eu sabia desde o início que você me trairia. Responde Tokinada. Quando eu disse inesperado, quis dizer apenas um momento. Era apenas uma questão de tempo de quando você me trairia. Então, Aura é atingida por um ataque de Tokinada. O que houve? Pergunta Ginjo. Mas Aura não consegue responder, pois mal conseguia respirar. Estranho, não é? Que você não pode escapar, transformando seu corpo em fumaça. Que sua Reiatsu esteja desaparecendo rapidamente. Tocar a Hirakyōten foi uma boa estratégia. Mas me pergunto, o que teria acontecido se eu transformasse ela em uma lâmina de cinzas? Ou em uma criatura viva? Diz Tokinada. Não há engano, disse Yumichika. Ele não sabia que tipo de pessoa era a Aura ou por que ela estava fazendo aquilo, mas ele sabia que ela estava sendo atacada pelo poder de Hiroriro Kujaku. Esta Zanpakutou é do tipo Kidou. Com um pouco de Kidou adicionado, posso torná-la praticamente invisível. Diz Tokinada. Minha querida menina, se você quisesse me trair, deveria ter feito isso desde o início. É um pouco tarde no momento. Agora que os poderes de Hikone estão quase chegando perto da perfeição. Finaliza ele. Por que eu te traí? Pergunta a Aura com dificuldade. É natural que você tenha feito isso. Quando você criou Hikone com suas próprias mãos, a sensação de maternidade não invadiu seu peito?
Você não começou a abraçar os sentimentos maternos? Pergunta Tokinada. Enquanto ele falava, Tokinada tentou ativar a Kyoka Suigetsu mais uma vez. Porém, ele não podia executar a Shikai. Impossível. Você ainda está suprimindo isso? Aura. Mesmo que mais da metade da Reiatsu de Aura tenha sido sugada, uma parte do corpo de Aura era mantida difusa em todas as direções, continuando a tocar a lâmina de Tokinada. Por que você não larga? Você realmente deseja morrer por algo sem sentido assim? Pergunta Tokinada. Existe um motivo, disse ela. Eu não me importo mais comigo mesma. Estou apenas tentando aguentar até o fim, pelo bem de uma criança, disse Aura. Bem, então, que tal isso? Que tal fazer essa pessoa que você tenta proteger te matar? Que tipo de expressão você faria? Pergunta Tokinada sorrindo. Acho que vou fazer isso. Vou mandar Hikone te matar. Eu não vou deixar você fazer isso, disse Ginjo, que apresentava sua forma Bankai. Tanto domínio sobre seus poderes Hollow. Sim, não esperava menos de um candidato a Rei das Almas. Então, você deseja matar Hikone e a mim, e então tomar o trono do Rei das Almas? Provoca Tokinada. Eu, Rei das Almas? Isso não combina comigo, diz Ginjo. Não é isso que eu quero dizer. Você sabe como os Fullbringers nascem? Pergunta Tokinada. Eu acho que eu posso adivinhar. Um fragmento do Rei das Almas? Estou certo? Responde Ginjo. Se você sabe disso, que tal? Se você se tornar o Rei das Almas com seus poderes de Fullbringer, Shinigami e Hollow, então você pode destruir esse mundo ou até mudá-lo, não concorda? Diz Tokinada. Não estou interessado. Se precisamos transformar o mundo, então podemos fazer isso do nosso próprio jeito. Responde Ginjo. Então por que você está ajudando a Aura? Seus ex-camaradas foram mortos por ordem, mas não fui eu. Foi o trabalho dos membros da família principal. Diz Tokinada. Mesmo se eu soubesse quem fez isso, o fato que eu me tornei um inimigo dos Shinigamis não mudará. Eu estaria mentindo se dissesse que não tenho dúvidas a princípio, mas suas ações agora e suas palavras foram satisfatórias o suficiente para me convencer. Responde Ginjo. Entendo. Então seu desejo de matar é mais justificado. Mas não se engane. Eu não estava dançando na palma da sua mão. Fui eu quem colocou o mecanismo de monitoramento dentro do seu emblema de Shinigami. Fui eu quem tomou essa decisão. Foi minha vontade. Eu simplesmente não contei a verdade sobre os Fullbringers e a violência da casa de Tsuneshiro. Disse Tokinada, que prossegue. O Kitaki, mais do que todo mundo, foi contra essa ideia. Mas no fim, a palavra final foi minha. Mesmo depois de não ter escolha a não ser se render, ele disse: as suspeitas de Ginjo irão desaparecer e a Central 46 definitivamente entenderá em breve. Ele sempre acreditou em você. Então sua família usou esse dispositivo de rastreamento para caçar meus amigos e depois os matou para coletar os fragmentos de Rei das Almas, não é? Pergunta Ginjo. Bom, eu disse para o Kitaki. Ginjo estava tão perturbado que matou os Shinigamis, assim como seus amigos. O Kitaki não queria acreditar, mas mostrei a ele os dados no departamento de Visuals. E assim finalmente você foi rotulado como inimigo dos Shinigamis. Disse Tokinada, que estava tentando ganhar tempo enquanto Ruriro Kujaku sugava Reiatsu de Aura. Só me arrependo de não ter feito imediatamente o que vim fazer aqui, massacrando esse Shinigami na minha frente. Diz Ginjo, que então lança um enorme Getsuga Tenshou, comparável com o poder de Ichigo. Um raio vermelho colide com o Getsuga Tenshou, o desviando e destruindo ainda mais o cenário. Tokinada havia liberado o poder acumulado de Hisago Maru. Tch, ele ainda tinha essa carta na manga, diz Ginjo. Então o que eu devo usar agora? Vamos ver... Ia dizendo Tokinada, mas então ele nota que a Reiatsu de Aura estava quase esgotada. Ops, vai ser bem chato se ela morrer assim. Disse ele, que então se afasta para chamar Hikone. Hiko... Ia dizendo ele, mas então ele percebe que foi cortado. Tokinada vê seu braço direito, ainda segurando a Zanpakutou, voando. O que? Disse ele. Diante dele estava Hisagi Shuhei, olhando diretamente para ele. Não pode ser. Você... deveria estar sob a hipnose completa. Diz Tokinada, sentindo muita dor. Confuso, diz outra voz. Shinji Hirako. Sabe, eu estava aguardando isso para quando Aizen mostrasse sua Shikai para Ichigo, mas nunca tive a chance de fazer isso, já que Aizen nunca mostrou a Kyoka Suigetsu para ele. Bem, teria sido muito mais difícil realizar isso com Aizen, disse ele. Hirako não havia usado a Sakanade em Tokinada, mas sim em Hisagi. No exato momento em que Tokinada mostrou a Hisagi a liberação de Kyoka Suigetsu, uma vez que frente e costas estavam invertidos, Hisagi não tinha realmente visto a liberação de Kyoka Suigetsu. Quando Tokinada finalmente entendeu o que aconteceu, ele voltou seus olhos para Kyorako para tirar a Zanpakutou das mãos dele. Mas antes que ele percebesse, a Zanpakutou havia desaparecido. Me desculpe por isso, mas... Kyokotsu já escondeu sua Zanpakutou, disse Kyorako.
Então, um Getsuga Tensho lançado por Ginjo atingiu o corpo de Tokinada.